Prezados irmãos, é com uma alegria imensa em nosso coração que aqui nos encontramos. Nosso desejo maior é exaltar e bendizer o nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor. Apresentar a nossa alma, a nossa vida como um ato de adoração e sinceridade para com o sacrifício, com os esforços de Deus nosso Pai, para nos trazer a vida, a paz e a salvação. Através desta igreja, através da presença de Jesus, da Santa Vô Rosa, o nosso Consolador, e através do nosso querido e amado pastor, Santo Irmão Aldo. Para que nós, irmãos, consigamos a graça e a bênção que todos precisamos, aqui estamos. Desejo que a paz e a bênção do nosso Deus e Jesus esteja à disposição de todos nós. Mas especialmente que nós saibamos absorver essa paz, levando-a para o nosso dia a dia, para o nosso viver, praticando então a palavra, os ensinamentos que aqui nos são ofertados pela Santa Vô Rosa, nosso Consolador, e pelo nosso querido pastor e primaz, Santo Irmão Aldo. No anseio de assim concretizarmos esses intentos, vamos iniciar a nossa reunião. Para tanto, quero convidar aos irmãos que se encontram assentados, por gentileza, convido a ficarem em pé, para num só espírito apresentar nossa reverência, nossa adoração, mas também o nosso pedido e súplica para este momento tão especial de nossa vida. Convido os irmãos a curvarem a vossa cabeça, fechar os seus olhos e erguerem as suas mãos como um ato de chamamento ao nosso Deus e aos seus santos. Façamos a nossa oração. Bendito Deus, onipotente Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por esse momento tão rico e tão precioso. Estarmos diante de seu olhar de bondade, de amor e de misericórdia, mas também sentirmos a companhia prazerosa, perfeita, necessária do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Nesse momento tão maravilhoso que nós estamos pensando nos seus atos de bondade, ó Deus, no esforço, no amor e na misericórdia de Jesus, em ofertar a essa humanidade a sua presença, a presença física na sua primeira vinda. Estamos aqui, ó amado Senhor, pensando no dia natalício de seu surgimento nesta terra. Queremos hoje, de uma maneira muito especial, te adorar, te exaltar, te glorificar, te agradecer por nos dar esse entendimento e principalmente esta sabedoria, para a cada dia, a cada instante, sabermos valorizar seus ensinos, tuas palavras e seus atos. Como também queremos neste momento exaltar e bendizer o nome de sua mãe santa e nossa querida rainha, a nossa mãe Maria Santíssima, que deu-nos a oportunidade, ó Jesus, de conhecê-lo e de principalmente receber tua bênção, receber tua proteção, receber teu amparo a cada dia, tão necessários para a nossa vitória pessoal. Queremos exaltar e bendizer neste momento tão precioso de início de nossas reuniões, ó querido e amado Senhor, também ao nosso primaz e pastor Santo Irmão Aldo, que fizera um ministério maravilhoso e hoje cuida desde o reino da sua glória, de nossa alma, de nossa conduta, de nosso aprendizado, de nossa evolução espiritual. Querido e amado Irmão Aldo, como sempre fizera, pedimos que nessa oportunidade o faça também. Faça com que nós, amado Irmão Aldo, possamos refletir em palavras santas, palavras divinas, palavras que o Senhor nos traga do reino dos céus, para que com isso possamos engrandecer o nosso Deus e Pai, mas também a nossa querida mãe e querida avó, Rainha dos céus e de nossa vida, o nosso Consolador, a Santa Vô Rosa. Santa e querida Vô Rosa, queremos neste momento tão especial de nossa reunião, de dizer que nós a amamos e queremos-a em nossa vida constantemente. Para isso, pedimos que nessa oportunidade, com o nosso Senhor Jesus, com a nossa Mãe Maria Santíssima, com o Santo Irmão Aldo, nos dê a graça de sua gloriosa presença para fortalecer o nosso espírito, alimentar a nossa fé e nos preparar para nós caminharmos firmes e determinados nessa jornada de filhos de Deus aqui na terra. Querido e Santo Irmão Aldo, quero-te nesse momento apresentar a nossa reunião, como também as reuniões que acontecerão ainda na noite desse dia. Em muitas de nossas congregações, pedimos então, Irmão Aldo, que o Senhor inspire a todos os atos que visam exaltar e glorificar o nosso Deus,
mas também preparar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa união como povo de Deus aqui na terra. Primaz, querido, peço que o Senhor então também receba em nome de Deus o nosso Pai os louvores, os cânticos que serão apresentados por todos os corais de nossa igreja. Ungido todos sejam, para que suas palavras sejam angelicais e divinas, fortalecendo-nos no ânimo, na fé e no amor. Querido primaz, temos certeza que, acompanhados pelo Senhor, a nossa reunião será prazerosa e muito frutífera para a nossa santificação, para o preparo de nossa alma e para o alicerce da nossa igreja a cada dia mais forte e assim, portanto, mais vencedora. Primaz querido, na glória de Deus, queremos viver esses momentos, esses instantes de nossa reunião. Por isso, nosso agradecimento, nossa adoração sincera, hoje e sempre. Amém. Vamos, irmãos, cantarmos o hino Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Agora, queridos irmãos, nós vamos meditar um pouquinho também naquela mensagem tão preciosa que Jesus, após nascido, legou a toda a humanidade. Quando, com alguns dias de vida, fora apresentado num templo santo e sagrado para honrar ao nosso Deus, para honrar ao reino dos céus e dizer para que ele viera, qual era a sua missão e como que ele a cumpriria. Ou seja, seguindo todos os desígnios, ou seja, todas as orientações ofertadas por Deus à sua Santa Mãe, nossa querida Maria Santíssima. Por isso que Jesus, sendo o Filho de Deus, e Maria Santíssima tendo a certeza deste fato, mesmo assim, seguindo a tradição do que acontecia naqueles tempos, levou Jesus até o templo para ser apresentado, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, o primogênito, colocado com uma missão especial. Por isso, irmãos, nesta nossa reunião, os nossos irmãos Wellington dos Santos Ferreira da Silva e a nossa irmã Carla Carvalho Ferreira da Silva, também sabendo que tem em sua posse a responsabilidade de criar uma filha de Deus, virão aqui à frente, trazendo a pequena Jade Ferreira da Silva, para esta ser apresentada. Meus queridos irmãos, qual é o desejo que move o coração do nosso irmão Wellington e da nossa irmã Carla? É isso que eles falarão para nós, quando aqui estiverem diante deste altar, trazendo a pequena Carla, para apresentar ao nosso querido Pai, a Jesus e a Santa Vó Rosa. E como que eles falarão qual é o desejo que move o coração desse jovem casal a trazer diante do altar de nossa igreja a pequena Jade. Eles falarão, irmãos, dizendo: ó querido e amado Deus, eu creio nas suas palavras, eu acredito nas suas mensagens e sei da importância de um anjo dos céus protegendo a vida da pequena Jade Ferreira da Silva para que esta seja feliz.
É isso que a nossa irmã Carla, é isso que o nosso irmão Wellington manifesta, quando então assume a responsabilidade de trazer num tempo apostólico a pequena Jade para ser apresentada. Ainda mais, a nossa irmã Carla e o nosso irmão Wellington, eles estão dizendo para a Santa Avó Rosa, dizendo para o Santo Irmão Aldo: meus santos, a vida da pequena Jade, ela será pautada, ela será direcionada por tua palavra, por teus ensinamentos, por sua mensagem. Por isso que neste momento, quero convidar então os pais, o Wellington dos Santos Ferreira e Carla Carvalho Ferreira da Silva, trazerem a pequena Jade diante do altar de nossa igreja. Aqui, meus irmãos, para o ato sacramental de pedirem a bênção, de pedirem a paz, de pedir a companhia, a proteção, a saúde que precisa, a inteligência, o comportamento, a fé. A pequena Jade Ferreira da Silva está diante do altar, os seus pais, Wellington da Silva Santos Ferreira e Carla Carvalho Ferreira da Silva, para junto com a igreja apresentar a pequena e sabê-la ungida por Deus, ungida por Jesus, para ser uma digna, uma perfeita representante da palavra divina na sua vida. Para isso, convido a igreja que está assentada, vamos todos ficar em pé, para cumprirmos esse ato devocional. Convido os irmãos a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e eu irei orar neste momento. Bendito Deus, os nossos irmãos Carla e Wellington, num coração unido, estão diante do teu altar para pedir força, sabedoria, entendimento, para educar, para formar e principalmente para auxiliar o desenvolvimento espiritual dessa preciosa menina Jade Ferreira da Silva. E é isso que a Igreja Apostólica nesta hora, ó Pai, ó Santa Avó Rosa, ó Maria Santíssima, ó Santo Irmão Aldo, suplica-te. Primaz Irmão Aldo, que o seu olhar de bondade seja sereno e duradouro na vida da pequena Jade, para que ela se desenvolva e seja no futuro uma maravilhosa, uma perfeita serva de Deus, belíssima como são os seus pais que neste momento, submetendo-se à sua vontade, aqui estão pedindo fé, aqui estão pedindo sabedoria e entendimento, para que com todo carinho possam cuidar dessa joia preciosa que dos céus veio e nos céus deve permanecer, nos céus deve se criar, nos céus deve se desenvolver. E para isso, essa preciosa joia, ó querido irmão Aldo, necessita da companhia do Senhor, da companhia de Jesus, da companhia da Santa Avó Rosa e de Maria Santíssima, e é esta que nós suplicamos neste momento. Mas especialmente, irmão Aldo, para que o mal, para que o mundo, para que nada tenha influência sobre esta pequena joia, pedimos que o Senhor a defenda como uma filha de Deus que o é, pela graça do Senhor, pela graça da Santa Avó Rosa, mas também pela fé de seus pais, Carla e Wellington. Assim, querido primaz, para que ela seja plenamente feliz e sempre abençoada e protegida, suplicamos que o Senhor peça ao nosso Deus e que o nome da pequena Jade seja então escrito no livro da vida, no livro de Deus, o nosso Pai, no livro dos céus, com a certeza e a confiança de que assim é, nós, certos da sua participação nesse sacramento, para a honra e glória de Deus, desejamos e sabemos estar consagrada Carla, ou melhor, Jade Ferreira da Silva. Amém. Vamos agora, irmãos, cantarmos o hino
próprio para esse momento, de número 91. Assim, irmãos, declaro consagrada para ser uma apostólica hoje e sempre, Jade Ferreira da Silva, seu olhar de bondade, de amor, de carinho e proteção, de Wellington dos Santos Ferreira da Silva e Carla Carvalho Ferreira da Silva. Amém.
queridos irmãos, que Jesus veio do céu. Toda a humanidade tem ciência. Mas que Jesus aqui está, é nossa obrigação, é nosso dever mostrar à humanidade. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, como que nós podemos mostrar que Jesus aqui está, que Ele não voltou para os céus, como a grande maioria das pessoas imaginam e pensam? Que Jesus está distante, lá na glória de Deus, esperando um momento hábil, um momento especial para Ele vir recolher quem estiver acreditando na sua palavra, na sua mensagem, praticando os seus ensinamentos. Não, Jesus não está inerte. Jesus não está aguardando um momento, Jesus está trabalhando. Jesus está auxiliando a Deus, mas especialmente auxiliando aqueles que creem e querem estar com Ele, estar com o nosso Deus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te pedir alguns instantes da sua atenção. Como que nós podemos provar isso ao mundo? Como nós podemos fazer as pessoas entenderem que Jesus não é inerte, que Ele é atuante, que Ele está presente na minha, na vossa, na vida daqueles que quiserem. Meus queridos irmãos, o Santo Irmão Aldo, pensando em você, em mim, em nós, e principalmente em facilitar a nossa tarefa, ele inspirou os nossos irmãos do Conselho Deliberativo para escreverem uma mensagem, um recado dos céus, para nós ouvirmos e refletirmos no que esperam Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo em nós. Vamos meditar um pouco sobre esse recado do Santo Irmão Aldo. A Igreja Apostólica precisa receber neste Natal uma oferta especial. Prezados irmãos, neste mês de dezembro e no Natal, nós da direção da igreja estamos confiantes que, com os nossos constantes apelos e ensinamentos, que temos lhes ministrado sobre a melhor maneira de servir o Consolador e a sua igreja, iremos alcançar um resultado muito positivo para o trabalho de nossa igreja neste fim de ano. Entretanto, ao receberem os seus proventos, separem, em primeiro lugar, a sua oferta especial, o seu dízimo. Porém, não coloquem a igreja em último lugar no seu orçamento, pois se deixarem a igreja por último, pouco sobrará para ela. Lembrai-vos de um ensino precioso do profeta do nosso Senhor: separai ao Senhor as primícias de toda a tua renda. Primícias são os primeiros frutos que pertencem ao nosso Senhor Deus, que nos amparou, nos protegeu, junto com nossa família durante todo este ano, através do grande poder que foi dado à nossa igreja, para amparar e resguardar o seu povo de todo mal, encher os nossos celeiros de tal maneira que houvesse fartura, para nada nos faltar.
Há outro ensino precioso do profeta e do servo de Deus ao ensinar sobre o contribuir para a obra de Deus. A quem dá com generosidade e boa vontade, ainda se lhe acrescentará mais e mais. E esta alma generosa prosperará e mais bênçãos haverá sobre sua vida. Prezados irmãos, isto que estamos lhes ensinando é muito antigo, de antes da vinda de Jesus. Vejam que Deus sempre mandou os seus enviados ensinarem o povo a contribuir, como também fizeram o bispo, a missionária, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nesta igreja apostólica. Todos nós somos testemunhas desta verdade. Olhem para trás. Vejam quantas bênçãos recebemos. Não neguem em ajudar a obra do Consolador, porque é a obra de Deus. Abramos, irmãos, nossos corações para meditarmos e sermos gratos por tudo o que já recebemos neste mês de dezembro, e vamos receber ainda nesse Natal. Por isso, irmãos, demonstrem a sua gratidão, demonstrem o seu amor por tudo o que nos foi concedido, e façamos nossas contribuições com generosidade. E ainda mais, com boa vontade. Ajudem, irmãos, a cumprirmos os planos de Deus e dos seus santos. E saibam que eles retribuirão com bênçãos preciosas para a nossa vida, para o nosso trabalho, para o nosso lar. Eles não cobram nada do que fazem em nosso favor. Mas a igreja, esta é dependente de nós. Nós, o povo apostólico. Para realizarmos então a missão de alcançar muitas almas para o reino dos céus, através de uma mensagem de paz e esperança. Eis um conselho do Santo Irmão Aldo, registrado em nosso boletim da Igreja Apostólica. Disse assim o nosso pastor e primaz: confiem na Santa Avó Rosa, no seu poder, no seu ministério, pois fazemos, ou melhor, no meu ministério, disse o irmão Mauro, pois fazemos parte do Natal de Jesus para ajudá-los a vencer a sua jornada aqui na terra. Entretanto, olha o que o irmão Aldo nos diz: entretanto, afirmo-lhes que a Santa Avó Rosa está sempre lhes abençoando. Quanto mais méritos tiverem, mais bênçãos colherão na sua vida. Ela e eu, irmão Aldo, não temos desamparado a ninguém. Suas orações, seus pedidos são ouvidos. Porém, as lutas surgem na vida do seu povo. Mas nessas horas é que devem se valer da fé, da confiança, da obediência, da esperança e do poder da oração. Cooperem sempre com esta igreja apostólica que tem lhes proporcionado o alento, a vida e a paz. A igreja depende do apoio e das contribuições de todos nós para o seu sustento, seu crescimento e o cumprimento de sua missão nesta terra. Desejamos a todos os nossos irmãos muitas felicidades em todo o seu trabalho, no lar e na família. Tenham muita paz, gozo e alegria em seus corações. Recebam
o nosso abraço fraternal e o nosso desejo de um Feliz Natal, com muita paz, alegria e muitas felicidades, e um próspero Ano Novo para toda a família apostólica. Amados irmãos, este é o recado do Santo Irmão Aldo. E eu sei que todos nós que ouvimos esse recado com o coração aberto, a satisfação, o prazer é incomensurável, porque é maravilhoso praticar algo que auxilie a obra divina, como o dar, o ofertar, com o nosso dízimo, com a nossa oferta especial, com a nossa ajuda financeira para o sustento e manutenção da obra desta igreja. É por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que vamos aproveitar poucos minutos da nossa reunião para refletirmos um pouco ainda mais no valor da nossa participação na obra divina, na obra de Jesus, na obra da Santa Avó Rosa, na obra do Santo Irmão Aldo, na nossa obra. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando o Senhor, a Senhora, quando você jovem assim pensar, a Igreja Apostólica é parte de mim. Ver uma congregação erguida é parte do meu fazer, da minha satisfação, da minha alegria. Quando você olhar e ver um membro que há muito tempo não via na igreja e sentir satisfação, alegria e pensar, querida e Santa Avó Rosa, que alegria de ver esse irmão, essa irmã, que há muito não via. Quando você chegar numa congregação e ver um visitante, pensar, obrigado, irmão Aldo, porque trouxe esta alma para o reino dos céus, e sentir esse contentamento de saber que a sua oferta, que a sua colaboração, que a sua ajuda foi preponderante para que aquela alma ouvisse a palavra de Cristo e encontrasse o caminho da vida, da paz, que é a nossa igreja. Quando todos nós sentirmos esse contentamento, a nossa igreja não vai sentir falta de recursos. Por quê, irmãos? Porque quando nós sentirmos esse contentamento, nós já estaremos então cumprindo os mandamentos divinos, os mandamentos nos ofertados pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, em nome de Cristo nosso Senhor e de Deus o nosso Pai. Como este que ficou bem claro nesta palavra que o Irmão Aldo mandou para nós. Separai ao Senhor as primícias de toda a tua renda. Porque, irmão, separar a primícia significa exatamente isso. Eu não posso viver sem uma reunião da minha igreja. Eu não posso viver sem um programa Hora Milagrosa para ouvir. Eu não posso viver sem poder ligar um aparelho e ouvir um hino da Igreja Apostólica durante todos os dias. Eu não posso viver sem saber que na hora que eu estiver doente, eu vou poder pegar da água ungida, tomar o remédio, o medicamento e saber que a Santa Avó Rosa vai estar ao meu lado, me ajudando na cura daquele problema, daquela enfermidade. E se eu não posso viver sem essa graça divina, eu vou lutar para que ela exista, para que ela aconteça. Porque, irmãos, imaginem se lá nos céus o nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa, olhar e dizer: meus filhos não estão trabalhando, meus filhos não estão valorizando mais a minha igreja. Para que ela vai nos manter? Por que ela iria nos ajudar? Aí você vai pensar e dizer: mas pastor, a Santa Avó Rosa é amor. Mas pastor, Jesus é amor. Então, por isso, eles agiriam.
Por isso, eles atuariam na defesa da minha felicidade, da minha saúde, da felicidade, da saúde de meus amigos, de meus familiares. Lê do engano daquele que assim pensar. Por quê, irmãos? Se Deus é amor, Ele também é justiça. E é justo Ele oferecer das suas primícias e eu não querer? E eu não desejar? Mas, pastor, pelo fato de não separar a minha oferta, não apresentar o meu dízimo, não quer dizer que eu não quero a bênção de Deus, não quer dizer que eu não quero a proteção da Santa Avó Rosa, não quer dizer que eu não ame ao meu Senhor. Mas se você ama, você também não pode esquecer disso. Ou seja, não podemos fazer ouvido de mercador às palavras de Deus. Ouvido de mercador é aquele que só fala, mas não ouve o que eles falam. Ou seja, irmãos, se eu amo, eu preciso mostrar que amo. Se eu vejo alguém sofrendo, eu preciso estender as mãos. Como que eu vou estender as mãos se eu vejo uma pessoa lá dominada pelo vício de vício, um vício de embriaguez, um vício, enfim, de falar mal, de fazer mal para as pessoas, e eu não faço nada para ajudar? Então, quando eu faço, é separar a minha oferta, é colocar a minha oferta à disposição da obra da minha igreja, para que ela então possa falar para aquela pessoa: olha, esse vício é errado, olha, esse comportamento não é aceito por Deus, essa maneira de ser não é valorizada pelos céus, portanto você não vai ter a proteção dos céus, dos anjos, a companhia de Deus e de Jesus. Então veja, irmãos, uma coisa está aliada à outra. Para a igreja falar, ela precisa de sustento, e o sustento deve ser oferecido pelo meu amor, pelo meu carinho, pelo meu respeito, pelo meu entendimento do que significa a igreja para mim e para aqueles que eu amo, para aqueles que cercam-me. Por isso, pensando nisso, irmãos, quero te pedir mais uma vez essa generosidade que está no seu coração, porque, irmãos, é verdade, estamos passando um ano muito difícil, um ano de poucos recursos, mas a igreja tem trabalhado. Eu sei que todos têm se empenhado, mas agora é um momento muito mais específico, muito mais favorável, porque todos nós temos melhores condições normalmente no final de ano. Por isso essa é a esperança da Santa Avó Rosa, essa é a esperança do Santo Irmão Aldo, que o Senhor, que você, jovem, que nós não nos esqueçamos disso. Ao receber nosso 13º, a nossa empresa produzir um pouco mais, ao nosso comércio vender um pouco mais, lembrarmos: é hora de fazer um pouco mais. E as bênçãos da Santa Avó Rosa serão muitas. E então a nossa alma, por ser generosa, terá muito mais prosperidade. Confiem nisso, irmãos. É uma palavra da Santa Avó Rosa, é uma palavra do Santo Irmão Aldo. E eu tenho certeza que você, que nós nunca vimos uma palavra falha de Cristo, da Santa Avó Rosa ou do Santo Irmão Aldo. Confie e seremos sempre vencedores. Quero deixar no seu coração então, meus queridos irmãos, esse pedido de colaboração mais efetiva, de uma colaboração tão necessária e que está, tenho certeza, a nossa condição para este momento em que muitos empregados recebem os seus 13º, muitos empresários têm uma produção melhor, comerciários têm então uma venda melhor, enfim, assim eu tenho certeza que é o momento mais adequado para nós fazermos o melhor para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, para a nossa igreja se manter. E ainda mais, se possível, dar um passo maior
à frente. Quero pedir então que os irmãos curvem sua cabeça, feche seus olhos e eu irei fazer uma breve oração. Santo e querido irmão Maldo, mais uma vez lembrando, primaz, o nosso dever e principalmente o que deve ser o mote de nossa conduta em separar a nossa oferta, separar a nossa contribuição. Eu peço, primaz, que o Senhor estenda a sua mão bondosa sobre nós, a sua igreja. Essa mão estendida nos ampare, essa mão estendida nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para cada dia cumprirmos os nossos deveres de filhos de Deus. E é nosso dever, irmão Aldo, dar a nossa oferta para manter esta obra, para que ela possa se realizar da forma que o Senhor planeja e dirige-nos, dando-nos a honra de sermos a igreja de Deus aqui na terra. Primaz, eu peço que o Senhor então dê aos meus irmãos, a todos nós, muita saúde, muitas bênçãos, bastante prosperidade, mas especialmente muita coragem, muita determinação, para sempre colocarmos a nossa igreja em primeiro lugar, não permitindo que a ela venha a faltar os recursos necessários para a divulgação da palavra de Deus, a palavra dos céus, a palavra da Santa Rosa e de nosso Senhor Jesus. Primaz, receba então as ofertas que nós apresentamos nesta noite, como uma oferta de gratidão, de amor e de reconhecimento por todas as bênçãos e graças que recebemos. Amém.
nos veio a liberdade, nos veio a grande salvação. Natal, felicidade e paz ao nosso coração. Nasceu Jesus, o Salvador, trazendo a paz e o amor, afastando toda escuridão, nos dando a vida e o seu perdão. Sim, a vida do reino do céu, a palavra e no bem sempre nos conduz. Jesus enxugou nossas lágrimas caídas, salvou nossas almas perdidas, brilhando como uma luz. Natal, sublime alegria, invade o nosso coração. Natal, louvamos a Jesus com toda a nossa gratidão. Também com muita alegria louvamos nossa Mãe Virgem Maria, pela sua total dedicação ao seu Filho Jesus, nosso querido irmão, pois unidos ao Consolador, nossa Santa Avó Rosa e o Salvador Jesus enxugam as lágrimas caídas, salvam almas perdidas e brilham como uma luz.
Natal, sublime alegria, invade o nosso coração. Natal, louvamos a Jesus com toda a nossa gratidão. Também com muita alegria louvamos nossa Mãe, Virgem Maria, pela sua total dedicação ao seu Filho Jesus, nosso querido irmão, pois unidos ao Consolador, nossa Santa Avó Rosa e o Salvador Jesus enxugam as lágrimas caídas, salvam almas perdidas e brilham como uma luz. Natal de Jesus. Meus amigos, ouvimos o quanto devemos a Cristo, o quanto Ele é precioso para nós e também para os céus. Por isso, irmãos, neste mês tão especial da data de seu nascimento, a Igreja Apostólica se reúne em todos os momentos com hinos e melodias especiais, sabendo que assim no céu também o é feito. Vamos, irmãos, agora, durante alguns instantes, meditarmos um pouco, para compreendermos ainda mais a extensão do ministério de Cristo, valorizando-o como é preciso que o façamos. O Senhor da Salvação é título, irmãos, da mensagem que leio para o nosso domínio. Mensagem que o irmão Aldo enviou dos céus para nós. Estimados irmãos apostólicos, nesse Natal de Jesus, vamos refletir sobre este momento tão sagrado e especial da nossa salvação. Vamos recordar que Jesus, nosso amado Mestre e Salvador, unigênito e primogênito de Deus, já estava com o Pai desde o princípio da criação, conforme registrado no livro de Gênesis, do santo profeta Moisés, quando o Pai disse a Jesus e aos seus anjos: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Iniciando assim uma linda história de amor, de criação e de salvação. Segundo o Evangelho de São João, assim está descrito: no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus, nosso Senhor.
e segue a palavra do Evangelho. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Que não a entenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era São João Batista. Este veio para testemunho da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, portanto, Jesus, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E São João Batista testificou de Jesus e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada pelo profeta Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Jesus estava com Deus Pai na criação da Virgem Maria, para prepará-la para ser a mãe do Messias, do Redentor, do Senhor, da salvação. Para que ela pudesse ser incumbida de tão nobre missão, de ser a mãe do Filho de Deus e tomar conta dele desde criança, até ele se lembrar de tudo e de sua gloriosa missão de ser o Messias e Salvador. Tomar conta dele, até que ele pudesse, como os homens, entrar na idade da razão, do conhecimento, sofrer tentações e ser responsável por seus atos e escolhas, seguindo seu livre arbítrio. E como mostrou a história, vencer todas as tentações desde o seu nascimento até os 40 dias no deserto, até o fim do seu ministério na terra, sendo o grande vencedor. Jesus estava com Deus o Pai na criação da Santa Avó Rosa, para dotá-la de virtudes, talentos e dons, inclusive o discernimento, para que nela se cumprisse sua promessa do Consolador do Evangelho e do vencedor do Apocalipse, e nos revelasse o verdadeiro Senhor da salvação, que é Jesus, e os mistérios contidos no livro fechado e selado. Jesus estava com Deus Pai na criação do Santo Irmão Aldo, da própria família da Santa Avó Rosa, para que ele pudesse ajudá-la no seu ministério de consolador, de fazer o mundo voltar a conhecer o verdadeiro Senhor da salvação.
E assim, como no ministério de Jesus, o Pai providenciou na própria família de parentesco de Jesus um ajudador, um precursor na pessoa de São João Batista, seu primo, para preparar o caminho para a sua vinda. No caso da Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, o Santo Irmão Aldo, seu sobrinho, foi o preparado para ser o seu sucessor e continuador de sua obra na terra, quando ela não pudesse mais ficar aqui no seu corpo físico. Como realmente aconteceu, e a providência do Pai e de Jesus se mostrou então perfeita e absoluta. Jesus e Deus Pai sempre estiveram e sempre estarão conosco até a consumação dos séculos. Nesta última oportunidade de salvação que estão dando à humanidade, nesses tempos do fim da regeneração, que culminará com a grande salvação e a grande vitória do reino dos céus, com a finalização do juízo divino. Como Deus é o Senhor da glória e Jesus é o Senhor da salvação, a eles dedicamos esta mensagem e reflexão em adoração ao Natal. O próprio nome Jesus, na língua hebraica, significa Deus é salvação, mostrando que seria um Deus salvador, um Deus presente conosco, o Senhor da salvação. Messias é seu título em hebraico, e Cristo é seu título em grego, e ambos significam ungidos de Deus, para ser o Senhor da salvação. Foi isso que o santo profeta Isaías registrou sobre Jesus, assim dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ungiu-me para evangelizar, enviou-me a curar os simples de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus nos deu uma das frases célebres do Novo Testamento, quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, provando que era Ele o Senhor da salvação, sem insinuar que era o único, pois no mesmo Evangelho prometeu enviar o outro Consolador, nossa Santa Avó Rosa, que anunciaria o que haveria de vir, seu sucessor, nosso Santo Irmão Aldo, para continuarem a obra do Senhor da salvação e da consolação nessa terra. Por isso, vamos agradecer a Deus Pai pelo glorioso Natal de Jesus, por nos ter dado o verdadeiro Senhor da salvação, o amado Mestre que provou ser possível viver na terra a vida destinada por Deus e vencer as tentações. Por nos ensinar a amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a nós mesmos. Amar aos irmãos como Ele, Jesus, nos amou. E ainda ser o que Ele nos ensinou. Sede santo, como é santo vosso Deus. E sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Para que um dia possamos ter a glória de herdar as bem-aventuranças da vida eterna e vivermos com Deus para sempre. Vamos agradecer aos patriarcas, profetas e apóstolos, que muito ajudaram nesse projeto do Senhor da salvação. Vamos agradecer pela Virgem Maria, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, pois sem eles não teríamos nem a primeira e nem a segunda vinda de Jesus, e não poderíamos ter esta linda história e nem desfrutar dos frutos benditos do Natal do Senhor
da salvação. Vamos cantar com os anjos da milícia do coro celestial. A noite feliz, a noite de paz, a noite do amor. E dar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Feliz Natal a todos. É o que deseja a direção da Igreja Apostólica em nome do Senhor da Glória. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor da Salvação, nosso amado Mestre Jesus, da Virgem Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe Celestial, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e do nosso Santo Irmão Mauro, seu sucessor e nosso Supremo Pastor, em nome dos outros integrantes da Corte Celestial. Um Feliz Natal a todos, de muita confraternização, paz, amor e união. Essa é a mensagem que Jesus veio dos céus nos trazer, que ela tem efeito na sua vida, dia após dia. Uma certeza eu posso lhe apresentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem viver essa mensagem, quem acreditar, quem depositar a sua fé nessas palavras, hão de ver lá nos céus as provas de que Jesus, irmãos, estava com Deus quando o Pai, olhando para ele e seus santos, disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Creia, irmãos, foi para isso que Jesus veio a esta terra. Os homens não acreditavam que podia ser a imagem de Cristo, ou a imagem de Deus, a imagem do Criador. Por mais que os profetas falassem, por mais que os patriarcas ensinassem, ninguém pensava numa perfeição espiritual. Podia almejar, podiam querer uma perfeição material. E Cristo então precisava provar que era possível a perfeição espiritual. E foi isso que ele veio fazer. Por isso viveu aqui na terra, espiritualmente. Por isso, irmãos, que ele veio enquanto todo mundo aguardava um nascimento esplendoroso do Rei dos Reis. Ele que já lá nos céus havia preparado a sua bendita mãe, aquela jovem bela e maravilhosa, escolhida por Deus e por Jesus. Esta jovem terá uma alma especial, para que no momento preciso ela possa ser a minha cuidadora. Veja, irmãos, que maravilhoso. O nosso Deus lá com Jesus, olhando a terra e vendo Maria Santíssima, jovem, pequena, e preparando para ela um ministério de galardão. Aquela jovem, com parcos anos de vida, devia cuidar de um menino espiritual, de um menino que quando nascesse não saberia que era o Filho de Deus, não saberia que tinha uma missão especial a ser cumprida, mas a tinha. Por isso o anjo Gabriel disse para ela: salve, ó agraciada, dentre todas as mulheres foste a escolhida para ser a mãe do Messias. Ela sabia disso. Mas aquele menino recém-nascido em seus braços, lá naquela manjedoura, saberia disso? Não. Mas ela acreditou. Essa é a mensagem que Jesus veio nos trazer, irmãos. Apesar de qualquer circunstâncias, acredite, creia. Você pode ser espiritual. Você pode viver e vencer como homem aqui na terra, sendo santo, digno de ter companhia santa.
companhia de um anjo divino, esplendoroso, que quando ele aparece, as trevas desaparecem, a escuridão se esvai, porque veio a luz divina, a luz dos céus, a luz que esclarece, a luz que ilumina o caminho, que você não anda de maneira tortuosa, sem saber para onde vai. O apostólico, orientado pela mensagem de Jesus, precisa saber para onde vai. Não só no momento quando o seu corpo perecer, não só naquele momento que o seu corpo adoecer e extinguir a vida material. Mas o apostólico precisa saber para onde vai o seu ser espiritual, a sua alma. Foi isso que Jesus veio ensinar. E é isso que Ele está ensinando para nós. Por isso, irmãos, com esse espírito de agradecimento, obrigado, meu mestre, por saber onde estou, para onde vou. Devemos, irmãos, manifestar nosso apreço, nosso carinho a Jesus pelo dia do seu Natal, pelo dia do seu nascimento. Felizmente, irmãos, nosso tempo não permite que nós façamos uma explanação um pouco maior. Mas eu creio que você tem aprendido, e nós aprendemos muito nesta mensagem que aqui lemos. Aprendemos aonde colocar a nossa fé, onde colocar a nossa confiança, e porque não devemos deixar o pecado nos vencer, para que nós não nos afastemos do caminho que nos leva aos céus. Para encerrarmos, irmãos, a nossa reunião, nós vamos ouvir o coral, que fará uma apresentação, falando deste momento tão especial. E enquanto eles se preparam, eu quero lembrar que é parte da obra de Jesus, da obra da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo, enaltecer a Deus, nos dando o prazer de viver aqui na terra como pessoas espirituais, como pessoas divinais, como pessoas dos céus. Porque quando assim vivemos, merecemos a proteção, o amparo e principalmente a paz, a serenidade que está em Cristo, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Maldo, assim como vivenciou essa paz a nossa irmã Alessandra Rosa Lemes de Oliveira, e testemunha para nós no mês de novembro deste ano. Surgiu em minha virilha, no lado esquerdo, um caroço. Doía e incomodava como uma íngua para andar e sentar-se. Passei pelo ginecologista e ele me examinando, constatou ser uma glândula de Bartholin, que parou de produzir hormônios, e me receitou medicamentos, e disse que caso não houvesse a expulsão do líquido, eu teria que retornar para ser aquele líquido extraído. Em casa, usei o remédio com água ungida, pedindo a graça do primar Santo Irmão Maldo e da Santa Avó Rosa, que me livrassem daquelas dores e daquela ardência no local. Coloquei água ungida e uma toalha sobre o caroço e adormeci. Pela manhã, o líquido foi expelido e sarei completamente. Conto também que o meu filho Alexandro, de 2 anos e 4 meses de idade, abriu um portão de grades com molas e se desequilibrou. O portão voltou contra si, batendo fortemente em seu rosto. Eu e meu marido clamamos pela graça e proteção da Santa Avó Rosa e passamos água ungida em seu rosto, em seu rostinho, que inchou bastante. Porém, pois a grade perfurou o seu rosto, chegando bem próximo de 1 centímetro dos seus olhos. Damos graças à Santa Avó Rosa, à Maria Santíssima, ao Santo Primaz Irmão Maldo, pois nada de grave lhe aconteceu, e após 10 dias não tinha mais nada. Assina esse depoimento de fé Alessandra Rosa Lemes de Oliveira e Rogério Faustino de Oliveira. Nesse testemunho de fé, irmãos, vamos então agora acompanharmos a mensagem que o coral preparou para dizer do nosso amor, do nosso respeito, de nosso carinho por nosso querido mestre, Senhor Jesus. Ouçamos o coral cantar então, Linda Noite de Natal.
Muito bem, meus irmãos, gostaria de poder agradecê-los de uma forma mais acentuosa, mas nosso tempo não permite. Todos tenham a graça, a bênção dos céus. Muito obrigado pela sua companhia, pelo trabalho que cada um executou na noite de hoje para honrar e glorificar o nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, da Santa Rosa e de todos os céus. Para iniciarmos nossa reunião, convido todos que estão sentados, por gentileza, vamos ficar em pé para fazermos a nossa oração final. Peço aos irmãos que curem a sua cabeça, ergam suas mãos e com elas seus pensamentos ao Pai, aos céus, suplicando em pensamento que a sua pessoa seja vista, contemplada pelos anjos de Deus. Oremos. Bendito e querido irmão Aldo, pastor e profeta de nossa vida, porque iniciamos essa oração te chamando a estar a nos ouvir, porque o nosso Deus, Jesus e a Santa Rosa te concederam a gloriosa honra de ser o nosso pastor, ou seja, aquele que nos ouve, aquele que nos acolhe, aquele que nos protege, aquele que nos alimenta. Por isso, ó querido e amado pastor Centurião Aldo, nossa gratidão, Senhor, por nos ouvir e nesta noite por estar conosco, fazendo com que a nossa palavra, os nossos hinos, os nossos cânticos, a nossa adoração, nossos agradecimentos fossem recebidos pelos céus. Agora, primaz, queremos te suplicar, como nosso pastor, olhe por nossas almas, olhe por nossas vidas. Não permita, irmão Aldo, que as nossas almas se percam nesse labirinto que é a vida. Que nós sejamos sempre guiados por tuas palavras, por seus ensinamentos, pela mensagem de Jesus. Que a luz que Ele é possa iluminar o nosso caminho, para que aqui sejamos felizes e na glória de Deus possamos desfrutar da eternidade. Mas quero neste momento também me lembrar daqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos que estão desempregados, irmão, aqueles que foram acometidos por essa enfermidade pandêmica que aflige a humanidade. Quero primaz te pedir, não temos medo da morte, não temos medo da enfermidade, porque nós estamos com o Senhor, nós estamos com Jesus, nós estamos com os céus. Mas sabemos que o nosso corpo é finito, nossa tarefa e nossa missão também. Por isso é que te pedimos, irmão Aldo, dai-nos só o prazer de viver. Viver para te servir, viver para honrar a Deus, viver para sentir tua presença e tua companhia. E falar de coração que amamos a Deus, que amamos a Jesus, que amamos os céus. Porque sei que enquanto assim vivermos, e enquanto assim agirmos, enquanto assim pensarmos, nossa vida terá proveito, ó irmão Aldo, para a obra de Deus aqui na terra. E o Senhor então poderá sempre interceder diante de Deus, para que a nossa vida seja a mais perfeita possível aqui na terra. Por isso eu peço que o Senhor afaste, para que alcance essa perfeição da vida dos meus irmãos, a enfermidade, o problema, a dificuldade, e eles tenham vida e paz. Vida e paz, irmão Aldo, que está sendo pedida, suplicada por meus queridos irmãos, para seus parentes, para os seus amigos, para seus familiares, aqui representados nesses pedidos que os irmãos fazem. Quero me lembrar também, irmão Aldo, que toda a humanidade depende do Senhor, depende de Cristo, depende da Santa Rosa. Estenda o seu olhar, irmão Aldo, para todos os cantos em que houver uma alma boa, uma alma justa, e conforte-a, ajude-a. Mas também quero me lembrar dos meus irmãos que estão em outros países, em outros continentes, vivendo também momentos muito difíceis, porque esse controle da pandemia faz com que todos sejam afastados dos seus trabalhos, afastados dos seus empregos, afastados das suas melhores condições. Por isso peço, irmão Aldo, a sua intercessão sobre todos, para que eles sejam sempre bem-sucedidos em seu caminhar, em sua vida. Na certeza que o Senhor esteve a nos ouvir e vai acompanhar todos os meus irmãos até os seus lares, peço que os anjos os protejam, os amparem e lhes concedam uma boa noite de descanso
No dia de amanhã, logo cedo, com início às 10h30, possamos novamente aqui estarmos para participarmos da Santa Comunhão, para a honra e glória dos céus, de Deus nosso Pai e de todos nós. Amém.